Olá pessoal, meu nome é Aline e seja bem-vindo à primeira edição do programa Três Geração. Esse programa tem como objetivo valorizar passado, promove presente e prepara futuros atletas nas diferentes tipos de modalidades na Tarrafal. Esse projeto é organizado para Pelouro da Juventude, Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Tarrafal. Nunca podia começar de melhor forma falando de uma grande personalidade tarrafalense que dá seu contributo na área de atletismo. Nos fala de Frija, que é um atleta agora amador, que tem estado a fazer alguns exercícios e no decorrer de vídeo não está hoje algumas atividades que tem estado a fazer. Boa tarde, senhor Frija. Boa tarde. Eu te dou permissão de considerar como Frija, né? Sim. Ok, primeiro de tudo, eu queria agradecer no nome de Pelouro da Juventude, Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Tarrafal para ter aceito nosso convite para fazer parte desse projeto. Agora eu queria saber, quem é que é Frija? Frija é um atleta normal. O que é atletismo para você, Frija? Atletismo para mim é uma refeição que tenta tratar como um alimento de minha alma. É como um gosto então. Ok, Frija, você lembra quando você teve o primeiro contato com o mundo no desporto, mais concretamente atletismo? Sim. Na quem é que você sentiu motivação? Foi amigos, famílias ou foi um tique que deu assim? Não, foi uns rapazes de boa vontade que hoje simpatiza. Você lembra o nome de alguns desses rapazes? Sim, não lembro. E Ilírio Tubecha, Zeca de Nhubi e Toperichinto. Ok. Quando que você sente necessidade de parar? Não, nunca senti necessidade de parar. E tinha um estanel. Pois, para aquela rotina que eu fazia hoje já foi fantástico. Ainda não estou apto a fazer aquele desporto. Sim. Né? Como que era a rotina de treino em termos de alimentação, cuidados de saúde? É uma alimentação normal, assim, dia a dia, de todo dia. Eu tinha boa alimentação, como normalmente um atleta. Claro, muita boa alimentação para morrer. Nunca fica fazer mal e ficar só direito, como mais alimentação de leite, mais que não usava. Mas até fazia um grande efeito. Tá bom, também com a ajuda também de famílias? Sim, que ele é a peça principal para morir na família. Apoio familiar. Apoio familiar. Agora, Frija, modo que você conseguir auxiliar a família, levando em consideração as rotinas diárias, por exemplo, trabalho, família, ou seja, modo que era a sua reação? Você tinha seus apoios, certo? Sim, claro, de que você sabe, controla cada momento, você tem que separar um curso. Então, separava a hora de trabalho, não tem hora de treino, não tem hora de estar com amigo ou com amiga, assim por diante, tranquilo. Boa, então lá não tem um grande testemunho que pode bem falar sobre nós, certo? Claro, testemunho. Está para toda parte de mundo onde que está cá ver já não tem testemunho. Tem testemunha, mas nada melhor como esse testemunho que pode bem falar sobre nós, que continua de dentro para fora. Não só como um atleta, mas também de dentro para fora. Não te deixa nós um bocadinho de palavras por parte de ser mulher que pode bem falar sobre vida de Frija. Frija, ele gosta de corrida. Ele gosta de corrida que ele gosta que ele tudo que tem corrida está correndo. E mesmo nem sequer tem corrida ele está correndo. E na tinta está correndo. Ele todo dia ele está macheta base cross. Ele está boa, ele está bem. Todo dia de cedo. Então é alguém que gosta de corrida e tem amor para corrida. Tem amor para corrida e tem alguém que ser na era de negócio que corrida tinha valor, ele está valorizar se corrida mais. Como ele é alguém, ele por exemplo, ele que gosta de andar próprio na carro.
mas é pena chão. Mas é pena chão. No satababa principal, é plano para no bem na carro, ele tababa na cross. Então, eu saí nos frente 2 horas. Saí nos frente 2 horas, não vai apanhar carro lá no mercado. No bem. No bem, quando não está chegando na principal, ele já estava quase junto com nós. Ele já estava na Rubeira e subir. Na Rubeira de Chandorta e subir. Nós falamos assim. Nos colegas que vai junto com nós falam assim, não, aquele é capicha. Nós pijamos que vem assim. É folhado. Então não fica tudo admirado. É alguém que ele gosta de corrida. Ele gosta de corrida. Ele não tem ele que é rapacinho ali. Camada de nós ali de Miquel. Ainda que está correndo com ele. Ano passado, uns 3 rapazes que vão correr com ele para o Ele das Prata. Então, eles vão fazer uma corrida contra eles aliviar o corpo. Rapazinhos, outro bate um bom torno vira. A maioria da dor na barriga vira bem esse caminho. Quando eles vêm, eles falam assim, ali dá o marido lá que feito sim. Eu falo, para onde? Eu falo, a avó, para mim, rapazinho novo, se para catabana, se penin, ticho bom. E aqui, casa tá por aí, vai, corre até dor na barriga, não vira bem casa. Eu falei, pode ele preparado. Ele preparado. E bem, mas ainda tinha essa estela. Eu falei, não, eu creio, a minha casa é que você não tem casa nada, é de natureza. É de natureza, como ele sempre, ele gosta de corrida. Então, é alguém que se no tempo de hoje, valorizar se corrida que está correndo. Como ele gosta. Então, a gente preocupação para morrer. Corrida é um curso esforçado. Já fica assim um bocadinho, que sabe, às vezes não pode sentir mal na corrida, porque a corrida é um curso que põe um esforço. Já fica assim um bocadinho preocupado, também fica bem, já fica um bocadinho preocupado. E tudo está contente, olha que claro, o carro está pita, a monteria está assim, não vai, pija é bem. Primeiro lugar, não sai meio de pija, que ele nunca tem dúvida. Primeiro lugar é de pija. Então, o carro sim não está terceiro que ele novidade. Sabe assim, pija ia ganha, o marido ia ganhar a corrida. Então, se ele contente, não fica tudo alegre, como ia ganhar aquela corrida, não fica tudo sábio. A minha gente tinha orgulho para ele, para ele foi um bom alguém para mim, sim, companheiro da vida. Nós já é só morte que está separando. Não sabia, mas naquele tempo, mas não tinha seu déficit de equipamentos. Você sentiu alguma dificuldade? Que tinha ninguém assim que podia ajudar a Babô em termos de material? Não, nunca. Apoio era Cássio. Próprio material próprio tinha pouco. Prija Flan, durante 19 anos, Babô ganha campeão, certo? Quem é que teve esse privilégio de quebrar essa rotina ali de campeão? Lavi. Primeiro foi Lavi. Modo que você sente aquela sensação de perda assim, durante 19 anos? Não, senti normal para morrer. Terrafal já estava cansado próprio. Terrafalense que se queria correr mais para morrer. A minha soma que está ganha campeão. Então, eles faziam aquela para sair de competição. Eu sinto medo, mas segundo houve uma história onde que esta conta de um tal de meu colega que vai competir junto com o onde que ganha campeão, mas foi com muito esforço. Você pode esboçar um bocadinho daquela história ali? Sim, não. E um atleta que tinha chance de ganhar, nem que podia ganhar, mas pronto, tive um senhor que chama Já, de Montebori, pegar na cova cintura e falou, não, das viagens ali, vou catar a cor, das viagens ali, é meu amigo que te apanha, que toma aquele prêmio ali. Então, e pegar na cova cintura, mas depois, que ele tenta pegar o manco, a gente consegue para morrer, já estava quase até chegar a meta. Então era espaço muito pouco
chegava a meta que eu conseguia, mas ele diretamente que chega a meta. Ele desiste antes de meta, mas pegou eles, puxou eles, passa a meta. Muito bem. Prígia, já costuma competir fora de Tarrafal? Sim, muitas vezes. E tinha alguma instituição que te ajudava na ajuda de custo, material, monetário? Não, minha esforço, então fazia minha colônia, então participava na corrida. A única corrida, a primeira corrida que fazia na Somália, mas pronto, lá, e era Alexandre, que é jornalista, que está já que se vê que levam aqui para da Somália. A primeira corrida, a competição que fosse. Se fosse como hoje, que situação é melhor um bocado, Butacha tinha capacidade de federação apostava na boa para competir em altas competições? Não, que ele nunca tem dúvida para morrer. A mim, quando começa a participar na praia, então os atletas também de São Vicente, de Sal, de tudo ilha, também correva na praia. Mas a mim nunca teve nenhum apoio até hoje. Pensei fora pelo menos de São Vicente. O único que veio é de Sal, no 86 que me corre na Sal. O único saída que saí é de lá. Então tudo o que vou fazer foi por força de vontade? Claro, pronto, é força de minha vontade. Botiga de pensa alguma vez mo pode chegar a nível profissional era o sonho chegava naquele nível? Não, a minha própria Elias Chiara, campeão de Cabo Verde, eu bem e no pulso mas minha campeão de Cabo Verde, mas até ser para modi através de apoio, ele tem todo o apoio de Estado que está bem, para competir. E tinha treinador, a minha coisa que nunca tinha nada. Então, nunca até consigo, mas para fora, meu futuro campeão, nunca até consigo para morrer através de apoio. Bom, nesse momento, Linda agradeceba que nós olhamos um bocadinho de testemunho de um de seus colegas, não de que compete junto com ele, que é Pecadoche, né? Aquele que fazia grande esforço para ganhar. Ele tem um testemunho grande para falar sobre Prígia e ele como ninguém também conhece ele como um desportista na área de atletismo. O presidente era um atleta que se esforçava para morrer treino durante o próprio desporto que praticava era o atletismo. E a mim praticava, mas gostava de futebol, de atletismo. Não jogava na Ponta Lagoa, um grupo que não criava para jovem, naquela altura tinha 20 anos. Então, Teixeira, que o Dica Rambrosina era nosso presidente. Então, e sindicatos teve que fazer uma corrida ali, Tarrafal. Era dia 1 de maio. 1 de maio de 85. Então, naquela corrida, o sindicato contacta nosso presidente e se podia trazer alguns jogadores para a corrida. Naquela altura era meu Tete de Iva, que foi meu também, então não escreve. Mas a mim nunca treinava nem um dia só. A minha treino era jogava futebol, mas praticamente só na beira-mar. Eu treino também lá campo, que ele tinha treino de futebol meio-dia, cedo para manhã, de tarde. A meio-dia que acabava piscava, dava meio-dia estava a treinar. Então, tínhamos um irmão de nós que estava ali, não tinha mais sopan, que ele estava a ver a marturia, mas ele está treinando para aquele corrida. Para aquele corrida de 1 de maio. Então, quando nós corre, nós era 29. No bem, Tibareira, para gente bem, faz bem passando, um livro que está passa. Então, como o año mais comprido, acelera a corrida. Bem, tinha naquela distância, não onde que larga ali. De barreira, naquela distância, quando chega ali campo de trabalho, já caminho fica em cima que subir aqui está nele.
Eu se passa bate longa aquele ano. Assim, lá em cima cavalo da cor. Trapoi, mas a distância. Quando ele disse, vai falar assim, quem é isso? Fala assim, vai chegar pegar você, chega, mas aquele que assim que ia contar, dará para dois para fatar na casa. Então quando chega um cortamento, tudo alguém gosta esperava, mas a gente vinha de diante. Mas a gente também era um jovem que na hora que queria pôr no peito também, nunca você iria, mas nunca consegui. Foi difícil, a memória ele tem lá mais curto, mas ele estava assim, tchac. Mas o amigo como, e lá mais comprido, bate longa assim, para poder. Amigo aqui que bem conhece corrida, e futebol que vai jogar, baracate, um carinho, de doido. Sai do lugar, já não corre, mas já fica vantajoso o futebol. A gente está uma pessoa dinâmico, treina sempre, corridas para Santa Amaro sempre, está ganhava, não só para Santa Amaro. Ele praticamente que primeiro que ganha ele, depois pessoas ficam a ganhar confiança, depois bem tem calu corre mais pouco, mas atinge patamar mais alto que ele. Calu mas ele então mostra boa vontade sempre. Não, ele representa a Tarfal. Quanto tempo ele que representa a Tarfal? Estativo muito ele está correndo tudo ele sério. Então ele próprio me ama atletismo. Ele ama atletismo não de ver. Qual que é a vantagem e desvantagem de um atleta? Vantagem do atleta é bom alimentar bem, bom procura cada vez mais rotina e por dormir na maré, para alimentar na maré, para tudo coisa para fazer dentro de limite. O que você acha uma instituição local deve fazer para que na área de atletismo tenha uma melhoria? Você acha mas deve apostar de negócio para frente, para o futuro, porque que até bem para a campanha de aquela dificuldade que empanha, porque bem passa, mal que passa. Na toda competição que Jabu participa, qual que foi mais marcante para você? Qual que trazia mais lembrança? Mais lembrança que é quando que fazia prova na praia, que era um orgulho de mostrar coisa que de mim. Para todo alguém olhava coisa que de mim, coisa que é futuro. Então quer dizer que você ganha algum troféu na praia? Sim, sem dúvida. Fica em segundo lugar, ganha 10 mil escudos com medalha. Que às vezes, por exemplo, 10 mil escudos era um bocadinho de dinheiro. Sim, 10 mil escudos, que às vezes gostam de pôr de fome 20 ou 30 conto. E ainda você tem esse troféu? Sim, claro, lembrança.